E eu gostaria de ler um texto com vocês, amém? Que está em Romanos 8, quem gosta de anotar e quiser abrir. Romanos 8, versículo 18 em diante. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Presta atenção nessa palavra, assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas, algumas coisas, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que texto tremendo! Eu amo esse texto, né? Romanos. Eu amo a carta de Romanos. E vou falar aqui agora o tema, quando tudo dá errado. Alguém já se sentiu assim, quando tudo dá errado? Sabe quando tudo na sua vida dá errado? Você acorda de manhã e já começa de manhã, está dando tudo errado. Aí você fala assim, nossa, mas não pode piorar, não. Por que você abre a boca falando que não pode piorar? Alguém já se sentiu assim? Ou é só eu que passo por isso? Quando tudo dá errado. E é isso que Deus quer falar no nosso coração essa noite, quando tudo dá errado. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história que eu vou compartilhar com vocês, que é uma história real. Presta bastante atenção, fica conectado aqui comigo. Todo mundo sabe aqui que eu sou apaixonada em esportes radicais, amo, né, saltar de paraquedas, essas coisas, menos dirigir, mas as outras coisas eu gosto. E eu vou compartilhar uma história real de uma mulher, a Joanne. Ela é uma secretária de banco e também paraquedista experiente. E um dia comum, ela foi saltar de paraquedas, como ela sempre fazia, porque ela era experiente. E uma vista incrível, né? A melhor coisa quando você salta de paraquedas, você vê aquela vista incrível que tem, né? E ela, normalmente, foi saltar de paraquedas. E aí, curtindo ali o voo, ela puxou e o paraquedas não funcionou. E aí, ela puxou o paraquedas reserva e também não funcionou. Ele abriu só um pouquinho. E aí, não adiantou muita coisa. Então, ela começou a cair em queda livre. E caindo, e caindo. E ela caiu em queda livre. E estimam que 130 quilômetros por hora que ela caiu no chão.
E vocês podem imaginar o que aconteceu com essa mulher. Todos os ossos delas foram quebrados. O pulmão foi perfurado. Ela teve uma hemorragia interna, perdeu muito sangue. E como eu falei para vocês, a gente está ruim, você acha que pode piorar? Pode piorar. E se não bastasse isso, ela ficou imóvel bastante tempo. Ela não conseguia se mexer. Ela ficou quietinha. E sabe onde ela caiu, irmãos? Em cima de um formigueiro de formiga de fogo. Se vocês não sabem o que é formiga de fogo, eu já vou explicar. Eu já passei por isso. É umas formigas vermelhinhas que, quando elas picam, parece que está queimando. Ela caiu em cima de um formigueiro de formiga de fogo. Estima-se que ela levou mais ou menos 200 picadas, com o corpo todinho quebrado, o pulmão perfurado, não conseguia respirar direito, e 200 formigas picando ela. E ela ficou ali. E aí, quando chegou o resgate, os médicos para resgatar ela, e eles falaram assim, que era para ela ter morrido. Porque, imagina, era para ela ter morrido. Mas sabe o que fez essa mulher ficar viva? As formigas de fogo. Porque Deus trabalha de uma forma que a gente não entende. Se essas formigas de fogo não tivessem lá, ela tinha morrido. Porque as formigas de fogo funcionou como uma descarga elétrica. Não permitiu que o coração dela parasse. Que coisa mais tremenda. Aquilo que você acha que morreu, acabou, não tem jeito. Deus pode usar. E essa história é real, depois vocês podem pesquisar. E hoje você deve estar perguntando assim, meu Deus, acabou, não tem jeito. É o fim, está dando tudo errado. A minha família está dando tudo errado. No meu trabalho está dando tudo errado. As portas se fecharam. Não tem como. Mas nós vamos descobrir hoje, através da palavra do Senhor, que tem uma promessa. Nós temos uma promessa que está aqui em Romanos 8, 28, e esse é o versículo da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta por volta de 57 e 58 depois de Cristo. Provavelmente, ele devia estar na cidade de Coríntios, na terceira viagem missionária dele. Naquele momento, o Império Romano estava sob o governo do imperador Nero. Ainda não tinha sido instalado a perseguição, mas já se tinha vestígios que ia ter uma perseguição, porque os crentes ali já estavam sendo rejeitados. Os crentes ali já começavam a ser olhados de outra forma. Então, oficialmente, ainda não tinha acontecido aquela perseguição, mas os crentes já respiravam ameaças. Então, baseado, né, nesse contexto de Paulo, é que eu vou compartilhar com vocês sobre isso. Com o apóstolo Paulo, hoje, nós vamos aprender como alinhar a nossa visão à visão de Deus. Talvez você aí online, ou você que está aqui sentado, ouvindo essa palavra, talvez você possa ser como eu, que pode olhar para as coisas e achar que está tudo errado. Mas hoje eu te trouxe aqui e nós vamos aprender com o apóstolo Paulo a ter uma lente de Deus, a lente do céu, a olhar para as coisas com a lente certa. Porque muitas vezes nós estamos olhando para as situações com a lente humana, com a lente da limitação, com a lente do sofrimento. Mas hoje nós vamos sair daqui aprendendo a lente certa que nós vamos usar para todas as situações da nossa vida. E nós vamos aprender isso aqui com esse texto maravilhoso. E a primeira lente que eu gostaria de compartilhar com vocês é a lente da eternidade. Para você que gosta de anotar, a lente da eternidade. Enxergando além do sofrimento presente. Quando tudo está dando errado, irmãos.
quando as forças acabam, quando a dor perfura o seu coração, quando você não tem força para levantar da cama, quando você foca no seu sofrimento, nós precisamos aprender a olhar para a lente da eternidade. E aqui, no versículo do 18 ao 22, eu faço questão de ler de novo. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há só um tempo geme e suporta angústias até agora. Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Paulo aqui, ele não está minimizando a nossa dor. Ele não está fazendo de conta que a nossa dor não é importante, não. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está mudando a nossa perspectiva. Ele está dando para nós uma lente da eternidade. Ele não está falando que você não está sofrendo, Carol. Não é isso. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando a lente da eternidade. E o que é isso, missionária Fernanda? O que é a lente da eternidade? Eu já te explico. A maneira como enxergamos o nosso futuro determina como enfrentamos o presente. A forma, queridos, que você enxerga o futuro vai determinar o seu presente. Por isso você precisa da lente da eternidade. Todos nós precisamos de ter a lente da eternidade. Sabe por quê? Porque onde tem gemidos, você vai ver aqui nesse versículo, gemidos. 3 tipos de gemidos. Onde tem gemidos, pode se comparar à glória de Deus. Sabe essa dor que você está passando? Esse tempo difícil, portas fechadas, solidão. Isso não vai poder se comparar à glória de Deus. Quanto maior o gemido de dor, maior é a glória que vai vir. Então hoje nós precisamos de alinhar a nossa visão com a visão do céu. Porque talvez até essa noite aqui, você estava com a visão limitada, olhando para situações que você está passando com uma visão terrena. Mas hoje nós vamos sair daqui entendendo que nós precisamos ajustar a nossa visão com a visão do céu, alinhar o nosso foco com o foco da eternidade, porque tudo isso que eu estou passando aqui, queridos, nessa terra, desafio de imigrante que todos nós passamos, isso, irmãos, está sendo um instrumento de Deus na nossa vida, mas a forma como eu enxergar essa situação vai determinar o meu futuro. A visão é um dos sentidos mais importantes da nossa vida. Você tem que olhar com o olhar do céu nesta noite. E você que está online aí, aprenda a usar a lente da eternidade nessa noite. Para você olhar para tudo o que está passando e saber que isso tudo está cooperando para o propósito que o Senhor tem na sua vida, na vida da sua família. Você acha que alguma dor é em vão? Toda dor nas mãos de Deus é um instrumento. Toda dor que nós passamos não é à toa, não, irmãos. Todo sofrimento, toda dor vai ser motivo de glória. Deus vai usar as nossas limitações para nós triunfarmos em cima dela. Isso depende, Cleilton, de como eu estou usando a minha lente. É noite de trocar a lente terrena pela lente da eternidade. Se até aqui você usou a lente terrena, hoje eu te desafio a usar a lente do céu. Na sua família, a usar a lente do céu. No seu trabalho, a usar a lente do céu.
para as suas finanças, a usar a lente da eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão comigo aqui? Glorifique, irmãos, porque às vezes eu acho que eu estou só. Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. A segunda lente que eu gostaria de compartilhar com vocês é a lente da esperança. Enxergando o processo enquanto esperamos. Para quem gosta de anotar. Enxergando lente da esperança. Enxergando o processo enquanto esperamos. Romanos 8, 23, 25. Vamos ler de novo. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos e o nosso íntimo aguardamos a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Na onde fomos salvos? Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho da lente da esperança. Essa lente, ela vai ajudar-nos a entender que Deus não trabalha só no final das coisas. Que Deus trabalha no processo das coisas. É a lente da esperança. Que a caminhada que você está passando não é à toa. Essa caminhada está forjando o caráter de Deus em você. Aleluia. Amém. Esperar na Bíblia não é sinônimo de passividade, porque às vezes a gente acha que esperar assim, ó. Ai, se Deus quiser, vai dar certo. Ai, se Deus quiser. Tá quase igual aquela assim, ó dias, ó céu, só mudou, se Deus quiser. Mas o que é esperar na Bíblia? É permanecer fiel. Esperar é permanecer fiel. Enquanto Deus está trabalhando através das situações. É esperar, às vezes, continuar orando. Mesmo que a sua oração ainda não foi respondida. Mas você está esperando. Lembra que esperar não é passividade? É uma atitude de que Deus está no controle. Esperar o quê? É confiança, irmãos. É confiar. Mesmo que está dando tudo errado. Está dando tudo errado, mas eu confio no que Deus tem para mim. Está dando tudo errado, mas eu estou confiando. Porque eu estou usando a lente do quê? Da eternidade. E agora eu também estou aprendendo sobre a lente da esperança. Aleluia! Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quanto mais fracos o nosso espírito estiver, mais forte será o auxílio de Deus. Às vezes, a gente se sente tão fraco, eu não sei se é só vocês, mas tem vezes que eu me sinto tão fraca. Mas aí é que o Espírito vai estar ali, ó, nos ajudando. Aqui em 2 Coríntios vai falar o quê? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e na angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 10, 12. Sabe por quê, irmãos? A nossa fraqueza nos leva a depender de Deus. Quanto mais fraco nós estamos nos sentindo, mas nós precisamos do Espírito Santo. Mas você abre a boca e fala, eu não tenho capacidade, Espírito Santo. Eu não consigo, eu sou limitada. Mas através de ti eu consigo. Então Deus olha para a nossa fraqueza e Ele nos fortalece. Essa é a lente da esperança. Aleluia! Porque a nossa visão é limitada. Aqui Paulo fala sobre isso. Mas nós não podemos parar de focar na coisa certa. Às vezes nós pegamos os nossos olhos e focamos naquilo que não precisamos. Mas quando a gente foca
nas coisas certas, essa limitação de enxergarmos muda. Então, é uma limitação que nós temos. Mas hoje nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo a enxergar as coisas diferente. Amém? Amém. Glória a Deus. Terceira lente que eu gostaria de compartilhar com vocês, para quem gosta de anotar. A lente da presença. Enxergando Deus conosco na fraqueza. Romanos 8, 26, 27. Vamos lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos, olha o que está escrito aqui. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. E aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a sua vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Glória a Deus. Aleluia. Uma outra limitação que o apóstolo Paulo fala, ele falou sobre a visão, é nós não sabermos orar. Essa é uma outra limitação que nós temos aqui. Nós oramos, né? Nós fazemos o nosso melhor na oração, mas às vezes nós queremos algo que no nosso entendimento é bom para nós. Mas, graças a Deus que o Espírito Santo intercede por nós. Porque às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, achando que vai ser bom para nós. Mas o Espírito Santo intercede. E ele sabe que não vai ser, então ele está ali intercedendo. Quando tudo está dando errado, a tendência é pensar o quê, irmãos? É que Deus se afastou de nós. E o que pode acontecer? Pode distorcer nossa visão. Olha aqui. Ficou aqui embaçado. E quando eu estou com a visão embaçada, irmãos, eu vejo tudo errado. E quando nós sentimos que Deus se afastou de nós, nós vemos as coisas com a lente toda embaçada. Nós não vemos realmente o que está acontecendo, Carla, porque está tudo embaçado. Eu não consigo ver nem a Carla direito, porque está embaçado. Eu acho que Deus se afastou de mim. Eu acho que eu estou sozinha nessa situação. Eu acho que o Senhor não está ouvindo minhas orações. E muitas vezes eu chego a pensar, fui abandonada por Deus. Quantos já se sentiram assim? Esse sentimento de abandonar. Deus me abandonou, os meus amigos me abandonou. É só eu que sinto essas coisas. Hoje, nós vamos colocar a lente da presença. Aleluia! A lente da presença. É mudar uma perspectiva. É permitir-se enxergar que Deus continua conosco. Especialmente quando nós nos sentimos mais fracos. Quando nós colocamos a lente da presença, Ele tira o embaçado. Agora eu estou vendo a Carla da forma certa. Antes eu não estava conseguindo ver ela, porque a lente estava embaçada. Mas agora nós vamos ver as coisas da forma certa. Aleluia? E aqui, eu falei para vocês prestar atenção na palavra assiste. E eu queria compartilhar aqui com vocês o que é assiste. Assiste é uma palavra grega, sinotaio brenai. Muito difícil, né, irmãos? Não é inglês, é grego. Que ela transmite uma ideia que alguém se coloca ao lado da outra para ajudar a carregar o peso. Então, quando aqui no versículo 26 está falando também o Espírito semelhantemente nos assiste, não é nos assiste observando a Rafa, não. Às vezes nós estamos achando que o Espírito Santo está nos assistindo, observando não, mas a palavra assiste aqui, o que está escrito aqui? Assiste. Assiste é pegar a carga junto com a gente.
Então, esse assistir aqui não é que Deus está olhando só e não está fazendo nada. Não. Ele está pegando a sua carga com você. Então, você não está sozinho. Então, você não está abandonado, não. É a sua lente. É a forma de você ver as coisas que estava embaçada. Mas agora o Espírito Santo desembaçou. Então o Espírito Santo que nos assiste. Então na palavra assiste aqui você vai falar que carrega a carga com nós. Então o Espírito Santo, ele carrega a carga com nós. Assiste significa o quê? Carregar a carga com nós. Ele não é um Deus que só te observa, não. Ele é um Deus conosco. Está junto conosco, carregando a carga conosco. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Especialmente quando a gente é fraco. Ele está conosco. Especialmente nessa hora. Às vezes, nós oramos e pedimos para Deus. Tira o peso. Eu não aguento mais. Tira, só que Ele não vai tirar o peso, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele vai estar junto com você. Ele não vai te tirar dessa situação, porque Ele vai estar com você nessa situação. É necessário você passar por isso? É. Ele não vai te tirar disso, Ele vai passar com você junto. Amém? A presença de Deus é evidente na nossa vida. Glória a Deus, ela é evidente. E Paulo fala aqui que nós não sabemos como orar como convém. Ele fala, e realmente a gente não sabe orar como convém. Talvez você pode pensar como a oração foi fraca. Mas, quando o Espírito Santo, ele pega as nossas orações, ele transforma em umas orações alinhadas com a vontade de Deus. Eu acho que todo mundo sabe disso, mas o James viveu um tempo muito difícil. Que a Andressa estava no coma e ficou 40 dias no coma. Ela saiu do coma e em 15 dias aconteceu algo com a minha sogra, né? E ela teve uma parada e aí ela foi internada na emergência. E aí ninguém tinha notícia. Eu pedi para a Andressa que fosse lá, porque ela é técnico de informática, poderia ter informação. E aí quando a Andressa chega lá, o médico pede para falar. Quero falar com os filhos, né? Com o meu esposo e com a minha cunhada. E ele fala que a minha sogra morreu. E foi uma coisa muito difícil. Então, eu pedi para a Andressa ir lá no meu sogro dar a notícia para ele. E a Andressa foi lá, deu a notícia para ele, e ele super tranquilo, falou, não, Deus sabe de tudo. E, de repente, passou uns 30 minutos, eu acho. A Andressa me manda mensagem, mãe, eu estou indo para a emergência, porque o seu Osias está sofrendo um infarto. E eu já comecei a orar. E aí, passou mais um tempinho e ela me deu a notícia. Mãe, o seu Osias morreu também. E eu ali com a minha cunhada e o meu esposo. E eu precisava de dar aquela notícia. Que além deles perder a mãe deles, eles também perderam o pai no mesmo dia. E eu não tinha palavras, irmãos, para orar. Eu não tinha nenhuma palavra para descrever o que eu posso fazer para amenizar a dor deles. Eu chamei meu cunhado no canto e falei, olha, nós perdemos seu Osias também. E eu ali ajoelhei e falei, Espírito Santo, me ajuda. Como é que eu vou dar essa notícia para eles? Que além da mãe deles, eles perderam o pai também. A única coisa que eu fiz foi ajoelhar e chorar. Porque não tinha palavras. E nessa hora eu entendi esse versículo aqui. O Espírito Santo intercedeu por mim. E levou a oração da forma certa. E talvez você está vivendo uma situação parecida ou outra situação que te falta palavras, que a dor é tão grande, que a dor é tão profunda, que está perfurando seu coração. Mas, às vezes, as suas lágrimas que estão caindo ali, porque você não consegue expressar, tamanha é a sua dor, ela está sendo traduzida pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo colhesse as lágrimas. Cada lágrima ali, você não tem palavras para orar, é só um choro. Era eu aquele dia, não saía nenhuma palavra, era só um choro, era só gemido. E o Espírito Santo colhia as lágrimas e traduzia para o Pai.
uma oração em concordância com a vontade de Deus. Cada lágrima caindo aqui, cada gemido aqui, e o Espírito Santo pegando as lágrimas e intercedendo ao meu favor da forma certa para o Pai. E talvez hoje você esteja vivendo uma situação parecida com essa ou diferente, mas que você não tem palavras para orar. Aquilo está perfurando o seu coração e você só sabe chorar e gemer. Pois saiba que o Espírito Santo está colhendo essas lágrimas, está colhendo esses gemidos e está traduzindo em uma oração que chega como incenso para o Pai. Ele pegou as lágrimas e transformou numa oração que é incenso para o Pai. E você está se sentindo fraco. Você está se sentindo fraca, assim como eu me senti tão impotente naquele dia. Eu tinha que ser responsável por transmitir aquela notícia tão difícil. E eu queria uma forma de suavizar aquela notícia e não tinha uma forma de suavizar. Mas saiba, hoje, que o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Mesmo que você não consiga abrir sua boca, mesmo que você não consiga nem chorar, você não consiga nem levantar da cama, mas o Espírito Santo, o nosso intercessor, Ele está orando por você. Ele está levando aquela oração diante do trono, como incenso agradável a Deus, como aroma agradável a Deus. E você não pode desistir. Você tem que confiar que tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei. Mas nós confiamos, mesmo que nós não entendemos, nós confiamos no propósito e na soberania de Deus. Mesmo que está doendo, mas nós confiamos. Aleluia, glória a Deus. Essa é a lente da esperança que eu compartilhei com vocês. Nós precisamos de usar essa lente todos os dias da nossa vida. A lente da esperança. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? E eu gostaria de compartilhar mais uma lente. A lente do propósito. Enxergando que Deus está formando Cristo em nós. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito. Essa é a lente do propósito. Aleluia! Quando colocamos a lente do propósito, começamos a enxergar a vida, não apenas pelo que está acontecendo conosco, mas pelo que Deus está fazendo dentro de nós. Muitas vezes nós perguntamos assim, não sei se é só eu que pergunto, mas talvez vocês perguntam também. Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que aquela porta fechou? Deus, por que tanta luta na família? Deus, por que eu não aguento mais? Por quê? Mas talvez você está fazendo a pergunta errada. Porque quando a gente olha para o capítulo de Romanos 8, nós temos que aprender a fazer outra pergunta. O que o Senhor deseja fazer com que eu aprenda através dessa situação? Não é por quê, é para quê. Essa situação que nós estamos vivendo não é por quê, é para quê. Para que eu estou passando isso? E eu vou te contar um segredo aqui nessa noite. Olhe para as situações que estão passando, como eu falo para minha filha sempre, como uma escola. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Espírito Santo, me ensina. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Me ajuda. Porque se eu aprender rápido, eu vou vencer rápido. Mas se eu não aprender, eu vou passar por essa situação de novo. Eu vou repetir a série, vou passar de novo. Quem já repetiu série aqui? É horrível, irmãos. Quando você vê seus amigos tudinho lá no outro nível, você ficou. Só você ficou. Repetir a série. Mas às vezes é necessário repetir a série.
E quando nós não aprendemos a olhar para situações como uma escola, nós repetimos a série e passamos aquela situação de novo. E se não aprender, passamos de novo. E se não aprender, passamos de novo. Nós precisamos desse olhar do propósito. Hoje nós precisamos de aprender a usar a lente do propósito. A não perguntar por quê, mas para quê? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que eu devo aprender? Espírito Santo, me dá um coração ensinável para aprender com essa situação. Me dá um coração humilde, Espírito Santo. Arranca todo o orgulho do meu coração. Esse tipo de oração, irmãos, só faz quem tem coragem. Quem não tem coragem, não expõe o coração, não. Pois tenha coragem. Seja um homem, seja uma mulher, ousado. Espírito Santo, eu tenho orgulho no meu coração. Estou aqui rasgando meu coração e arranca esse orgulho de dentro de mim. Isso é coragem. É se expor para Deus. É falar quem você realmente é. Isso é coragem. Tenha essa coragem nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Talvez, não jogue pedra em mim. Talvez aquela pessoa chata, grosseira, que te persegue e fala mal de você, pode ser uma ferramenta de Deus para trabalhar dentro do seu coração e transformar você à imagem e semelhança de Deus. Eita, que é forte! Gente, eu vou confessar aqui para vocês. Deus coloca muito colérico na minha vida. Pode ter certeza que Deus está me transformando. Todos os problemas que eu já tive foi com pessoas coléricas. Mas eles são uma bênção. Mas por que Deus coloca colérico na minha vida? Porque Deus está tratando o meu coração. Eu estou sendo tratada. Cada dia tratada. E talvez, eu estou expondo a minha fraqueza para vocês, mas talvez você tenha alguma pessoa perto de você que não está te perseguindo, não. Que o Espírito Santo está usando ela como ferramenta para tratar o seu coração. Sabe para quê? Para transformar você à imagem e semelhança de Deus. É difícil de entender isso? É difícil de entender isso. Mas se você tiver um coração humilde, você não vai entender, mas você vai obedecer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Temos que entender que nem tudo nós vamos entender. Nem tudo. Mas se nós obedecermos, nós vamos cooperar. Amém? Glória a Deus! Aleluia! E aqui, como eu falei no começo, nós temos uma promessa. Só que poucas pessoas sabem que essa promessa não é para todo mundo. Eu vou esclarecer isso agora. Essa promessa maravilhosa que está aqui em Romanos 8, 28, que nós estamos aprendendo a usar a lente do propósito, ela tem condições para recebê-la. Aleluia? E eu já vou falar para você. Essa promessa é para quem é crente, irmãos. É claro que Deus ajuda todo mundo e beneficia todo mundo. Mas essa promessa aqui é para quem é filho de Deus. Eu não estou doida, eu vou explicar aqui para vocês hoje. Olha aqui, vamos lá, vou explicar versículo por versículo. Romanos 8, 28. Todo mundo já sabe, que eu já li esse texto 5 vezes, mas eu vou falar de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia? Glória a Deus. Esse versículo não começa assim, não. Eu desejo. Eu acredito. Eu desconfio, não. Esse versículo fala, sabemos. Sabemos. E o sabemos é uma confiança. Nós sabemos. Para aqueles que amam a Deus. A promessa está falando que é para todo mundo? Para aqueles que amam a Deus. E, em grego, a ordem das palavras é muito importante. E para aqueles que amam a Deus, vem aqui, na primeira palavra. Por que vem no início da sentença?
porque ele quer enfatizar o destino da promessa. E é para quem ama a Deus. Embora Deus trabalhe em benefício de todo mundo, mas a promessa é para quem ama a Deus. Ele faz com que, o termo que Paulo usa aqui é o quê? Composto por com, fazer. Imagina comigo um tecelão ou aquelas irmãs que sabem fazer crochê, bordar. Queria eu ter esse talento. Quando você olha do outro lado, está tudo bagunçado de um bordado. Mas quando você vira o bordado, é uma coisa linda. E Deus usa desse jeito. É como se fosse um quebra-cabeça na nossa vida. Ele é um tecelão que está tecendo a sua história. E muitas vezes a gente não entende. Mas no final, quando nós viramos o bordado, está aquela coisa mais linda. Mas quem vê de cá não consegue ver. Mas se a gente colocar a lente do propósito, nós vamos conseguir ver quão lindo é esse bordado. Mas somente com a lente do propósito. Todas as coisas. Os escritores gregos falam que frequentemente usavam esse termo para quê? Para se referir ao universo. Tanto as coisas visíveis como as invisíveis. As reais e as imaginárias. Tudo incluindo ações malignas. Incluindo ação maligna. Até pessoas mal. Então, é todas as coisas. Para o bem. Às vezes a gente acha que o bem é só o bem. Mas tem coisas ruins que acontecem que é para o bem. Aleluia. E traduzindo agora, de uma forma diferente para vocês, esse versículo. Se juntarmos novamente todas as coisas, as partes, teremos o quê? Para aqueles que amam a Deus, o Senhor soberanamente entrelaça os fios de todas as circunstâncias, toda influência, todo átomo ou ideia com quais ele se depara com o propósito de criar o bem moral dentre elas. Aqueles que chamou para se unirem ele em seu plano redentor. Ou seja, se você ama a Deus, e quem é que ama a Deus, Fernanda? Aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus, porque não adianta você falar para mim que você ama a Deus, mas você não tem um relacionamento com Deus. Não adianta você falar para mim que você ama a Deus, e você não obedece a Ele. Não adianta você falar para mim que você ama a Deus, mas você não guarda os mandamentos dEle. Quantas vezes, irmãos, eu deixei de fazer coisas porque eu amo a Deus? Quantas vezes? Vou te dar um exemplo para clarear a mente de vocês. Quando nós amamos a Deus, a gente não quer cumprir só uma obrigação. Sabe quando tem um marido e mulher, e aí, tanto tempo tendo um relacionamento, e você sabe assim, tal coisa fulano gosta, eu vou fazer para ele. Quando nós amamos a pessoa, a gente sabe, fulano gosta disso, eu vou fazer isso para ele. E porque nós sabemos o que Deus gosta. E porque a gente, eu vou fazer isso para Deus. Se eu sei que algumas atitudes minhas não agradam a Deus, por que eu vou fazer? Que amor é esse, irmãos? Que eu amo a Deus, mas eu desobedeço. Que amor é esse, irmãos? Que eu amo a Deus e eu não tenho intimidade com Ele. Eu amo a Deus, é tão bom estar na presença de Deus, mas eu não priorizo passar tempo com Ele. Que tipo de amor é esse, irmãos? Quando a minha prioridade não é priorizar Ele. Quando eu gasto tempo com tudo, mas eu não tenho tempo para gastar com Ele. Isso não é amor, não vai me desculpar, mas isso não é amor, não. E essa promessa aqui está falando para quem? Para aqueles que amam a Deus. Não é para todo mundo. Para aqueles que amam a Deus. Tudo que acontecer para aqueles que amam a Deus, mesmo o presbítero William, que aquele povo vai lá e coloca uma arma na sua cabeça, como aconteceu com você, aqueles bandidos. Mas para aqueles que amam a Deus, até uma situação dessa está contribuindo para imprimir o propósito de Deus no nosso coração.
Para aqueles que amam a Deus, até uma perda está contribuindo. Para aqueles que amam a Deus, uma situação financeira que você está passando está contribuindo. Mas não é para todo mundo, é para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando nós sabemos a quem servimos, nós confiamos, Carla. Mesmo que está dando tudo errado. Não está saindo nada daquilo que a gente planejou, mas está saindo tudo do controle. É tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Está dando tudo errado. Mas nós confiamos. E nós amamos a Deus. Então, de alguma forma, como eu li esse texto de novo, de alguma forma, Deus está usando essa situação para tecer algo novo para a minha vida, mesmo que eu não estou vendo, irmãos. Mas hoje nós aprendemos e vamos aplicar essas 4 lentes da nossa vida. Hoje nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto tão lindo, tão maravilhoso, para nos ensinar hoje. Que até hoje, aqui, essa noite, você estava olhando para a sua vida como deu tudo errado. Mas não, hoje você sai daqui mudando a sua visão. Hoje Deus vai restaurar a sua visão e vai colocar em você a lente certa. 4 lentes alinhadas com o propósito do Senhor. 4 lentes alinhadas com o céu. E hoje Deus quer alinhar a sua visão. Aleluia. Eu convido a igreja para ficar de pé. Aleluia. Quando tudo está dando errado, Deus está escrevendo uma história. Esse não é o final da história. É apenas capítulos que estão sendo escritos. E você tem que confiar que Ele é soberano e que cada capítulo que Ele está escrevendo faz parte do propósito. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer falar com você essa noite. Você que está online, algumas situações estão desesperadoras na sua vida. E você não sabe o que fazer. Está dando tudo errado. Mas eu te falo, a pergunta, você ama a Deus? Se você ama a Deus, então tudo está cooperando para o propósito dEle. É noite de ajustar a visão. É noite de colocar a nossos olhos a lente certa, irmãos. Hoje o Espírito Santo está te convidando a colocar a lente certa. Tudo aquilo que limitava a sua visão, hoje, o Espírito Santo está te convidando. Mude a sua visão. Eu quero te dar a minha visão. Eu quero que você olhe para as coisas e olhe com os meus olhos. Eu vou te falar algo mais. Quando você pede para Deus mudar a sua visão, Ele vai te dar a lente dEle. E aquelas pessoas que você não gostava, prepare-se. Deus vai te dar amor por elas. Prepara, porque Deus vai te dar. Você não vai conseguir olhar para aquela pessoa com raiva. Você não vai conseguir olhar para aquela pessoa com mágoa. Foi assim com meu pai. Deus mudou a minha visão. Eu odiava o meu pai. Eu planejava matar o meu pai todos os dias na minha cabeça. E quando eu pedi para Deus mudar a minha visão, depois de tudo que meu pai fez comigo, quem foi cuidar dele no hospital foi eu. Quem estava lá no quarto dele quando a perna dele foi amputada foi eu. Quando nós pedimos para Deus mudar a nossa visão, coisas extraordinárias começam a acontecer dentro de nós. Não é fora não, irmãos. É dentro. Porque nós começamos a olhar. Olha, eu começo a olhar para a Carol agora. Eu não estou vendo a Carol do mesmo jeito. Eu estou vendo a Carol com a ótica de Deus. E a forma que Deus vê a Carol é muito diferente da minha, irmãos.
Deus vê a Carol como uma princesa. Deus vê a Carol como uma adoradora. Quando eu olho para a Rafa com a lente de Deus, eu vejo a Rafa tão diferente. Eu vejo a Rafa como Deus vê ela, a entrega dela, o coração dela, como ela ama estar servindo ao Senhor. É dessa lente que nós precisamos. É da lente de Cristo. É dessa lente, irmãos. É dessa lente. Pai, nos dá uma visão do céu. Nos dá uma lente certa. Hoje o Senhor quer mudar a sua visão. E o que você vai fazer? Vai ficar aí parado? Ou você vai ter a coragem de deixar Deus mudar a sua visão essa noite? Eu não vou falar não quero obrigar nada para ninguém. Mas se você tiver coragem, eu quero orar por você aqui. Deus, muda a minha visão. Se você tiver coragem de pegar a lente de Cristo, eu te convido a vir aqui na frente. E você que estiver online, eu convido você, se ajoelha onde estiver. Se você quer mudar a sua visão, se você quer a visão do céu, se ajoelha onde você estiver. E eu quero orar por você. O louvor vai ministrar a música Todas as Coisas Cooperam para o Bem. E a gente vai estar orando aqui. Fica à vontade, irmãos. Fica à vontade, se você quiser orar, se você quiser chorar, o que você quiser fazer, deixa o Espírito Santo trabalhar. Talvez algumas pessoas vão gritar porque dói. Não repara o irmão não, glória a Deus.